It's a revolution. Você que vai prestar seu primeiro concurso público ou já é experiente e prestou vários, alguma vez sentiu raciocínio lento ou teve dificuldade de se concentrar nos estudos? Você que trabalha duro, chega cansado, tem pouco tempo para estudar, ao olhar para aquela quantidade enorme de matérias, fica totalmente perdido por não saber por onde começar? Você que estuda livros e apostilas, assiste horas de aulas e videoaulas, gasta uma nota com cursinhos preparatórios, já passou pela decepção de, na hora da prova, esquecer de tudo? Se respondeu sim a uma dessas perguntas, permita-me convidá-lo a analisarmos juntos 3 problemas críticos que, se não forem resolvidos, farão você ser reprovado em todos os concursos que prestar. O meu nome é Renato Alves, sou autor de 8 livros sobre memorização que juntos somam mais de 1 milhão de cópias vendidas. Sou consultor e atualmente o palestrante mais requisitado do Brasil quando o assunto é boa memória nos estudos. E além disso, em 2006, eu fui o primeiro brasileiro a conquistar o título inédito de melhor memória do país. Este vídeo é um presente que preparei para você, por isso, dê uma pausa no que estiver fazendo e assista tudo até o fim, porque vou lhe mostrar como sua memória pode estar sabotando sua aprovação e de que maneira você pode transformá-la em uma aliada estratégica nos estudos. As pessoas me perguntam se o alto desempenho da minha memória é algum truque ou algum dom. Eu explico que se trata de um método que eu criei e que pode ser aplicado por qualquer pessoa. Eu aprendi a fazer minha memória trabalhar a favor dos meus objetivos e não contra mim. Sei exatamente o que você está passando porque eu também já fui um aluno muito esquecido. Por exemplo, na sala de aula, durante a explicação do professor, a minha mente ficava vagando e por causa disso eu passava horas estudando em casa e quando conseguia aprender algo, esquecia tudo no dia seguinte. Estudar para mim era uma verdadeira batalha. Na faculdade eu tinha pilhas de páginas, mas não sabia por onde começar os estudos, tinha pressa porque era muita matéria, mas eu não tinha paciência para me organizar. Não entendia por que as coisas não davam certo. O tempo ia passando e eu cada vez mais sem foco, sem concentração e o pior de tudo, sem motivação para estudar. Um dia um amigo me deu de presente uma caixa onde estava escrito Remédio para a Memória. Eu abri correndo e dentro dela encontrei um livro sobre técnicas de memorização e um conselho. Aprenda a usar a memória com inteligência e tudo na sua vida vai melhorar. Aprender técnicas de memorização era uma proposta insana. Eu sempre acreditei que elas não funcionavam com pessoas comuns, mas resolvi seguir o conselho e conhecer as tais técnicas. Sabe por quê? Porque eu percebi que todos os meus péssimos resultados tinham ligação com a minha fraca capacidade de memorização, pois eu mal acabava de estudar e já esquecia tudo. No começo eu fiquei desconfiado, mas com o decorrer do tempo fui me interessando pelo assunto e me envolvi tanto. Passei meses estudando as estratégias dos maiores nomes da memorização do mundo. Li pelo menos uns 200 livros e artigos, fiz dezenas de cursos e cada dia experimentava uma memória melhor. Durante a minha pós-graduação em Ciências Cognitivas e Filosofia da Mente, criei um sistema para fortalecimento da memória que testei com os meus colegas de classe. Eu os ensinava como memorizar livros, matérias, apostilas, textos simples, textos técnicos, idiomas e tudo o que precisassem aprender. Então eu percebi que havia criado um método próprio e replicável para fortalecimento da memória. E o sucesso foi tão grande que comecei a ser chamado pelas faculdades para trabalhar com alunos com dificuldade de memorização. O meu método ganhou a mídia e, finalmente, aquele cara que tinha dificuldade para estudar, que não conseguia se lembrar de nada, ganhou em 2006 o título de homem com a melhor memória do Brasil. Hoje, após 18 anos de estrada, eu posso dizer que por causa do conselho de um amigo, não só melhorei a minha memória, como ajudei a melhorar a memória de mais de 1 milhão de pessoas. Eu contei tudo isso para você, não foi para me gabar. O que eu quero que você saiba é que eu nunca precisei tomar pílulas da inteligência ou remédios que prometem turbinar a memória, mesmo porque, até onde eu pesquisei, esses remédios não funcionam. Eu tenho orgulho de dizer que cheguei aonde cheguei de forma totalmente saudável. Agora pense um pouco em você. O que aconteceria se você tivesse a memória trabalhando a seu favor? Quanto tempo você economizaria se não tivesse que reestudar várias vezes a mesma matéria?
O que aconteceria se você descobrisse a forma rápida e segura de estudar grandes quantidades de matérias dos editais de concurso? Você sabe que o nível de concorrência aumentou muito, não é verdade? Tem pessoas que no desespero de passar acabam fazendo tudo errado. Compram um monte de apostila, abandonam o emprego, se afastam dos amigos, estudam com música clássica, fazem hipnose, contratam coach, assistem palestra motivacional, fazem até sessão de descarrego e nada, não conseguem nada. Baixam planos de estudos na internet, gastam um tempão assistindo vídeos de curiosos metidos a gurus, adotam tudo quanto é tipo de macete e o que acabam criando é mais confusão do que resultado. Sabe qual é a colheita disso tudo? Medo, nervosismo e ansiedade. Como eu disse no início, existem 3 problemas críticos que, se não forem resolvidos, farão você ser reprovado em todos os concursos que prestar. Deixe-me explicá-los. Primeiro, a dificuldade de organizar as ideias. O que acontece quando você termina de estudar um texto e percebe que não aprendeu absolutamente nada? Porque para algumas pessoas estudar é uma tarefa extremamente difícil. Vamos entender. O conhecimento, ele pode estar num livro, numa apostila, numa aula ou videoaula. Quando você acha difícil estudar, é porque não está conseguindo organizar as ideias na sua cabeça. Por exemplo, um estudante de medicina tem centenas de informações, medicamentos, tratamentos, procedimentos para memorizar. A forma como ele aprende esse conteúdo deve seguir uma estrutura hierarquizada, ou seja, o conhecimento deve ser organizado de uma forma que o cérebro está acostumado a aprender. A organização correta das ideias faz a matéria ter sentido e, com isso, ela será facilmente memorizada e, no futuro, quando você precisar, ela será facilmente recordada. Um estudante que lida com textos técnicos, com leis, com artigos, que faz muitos exercícios, ele precisa ter a habilidade para lidar com conceitos abstratos. O padrão cerebral é absorver as coisas de modo concreto. É daí que vem a dificuldade nos estudos. O seu cérebro precisa ser treinado para trabalhar de modo mais eficiente. A forma como você organiza o conteúdo deve seguir nessa mesma direção. A organização de ideias, ela foi uma das lições mais importantes que eu aprendi estudando os campeões de memorização. Com este conhecimento, eu percebi que era possível memorizar rapidamente centenas e centenas de informações técnicas. Os alunos do meu curso de estudo e memorização, eles aprendem um processo correto para levar o conhecimento de forma segura até a memória. E este processo nós chamamos de etapas da memorização. Aí eles aprendem como devem agir na pré-aula, na aula, no estudo, na confirmação, na memorização e, finalmente, como fazer a manutenção das memórias de longo prazo e não esquecer mais daquilo que estudaram. O hipocampo é apontado como o centro da memória, mas o que as pessoas não sabem é que o hipocampo é uma importante área de processamento. O que você precisa fazer para guardar as informações com segurança e recuperá-las no momento certo é envolver mecanismos linguísticos e cognitivos. Você precisa pensar no cérebro como um biocomputador e você como o programador que domina os mecanismos que facilitam a memorização. Para um estudo eficiente, você precisa saber como as informações serão armazenadas no cérebro. Com isso, você ganhará tempo, agilidade nos estudos e sentirá que estudar não é tão difícil quanto imaginava. O segundo problema chama-se raciocínio lento. O mundo hoje, como você sabe, é extremamente veloz. O cérebro de um estudante precisa acompanhar esta velocidade. E quando você tem um cérebro lento, demora mais para tomar decisões. E esta demora faz você ficar para trás. Para quem estuda, o raciocínio lento é desastroso, porque você demora mais para aprender e na prova, que é uma hora decisiva, não chega rapidamente às conclusões que precisa. No livro Como a Mente Funciona, do filósofo Steven Pinker, há uma passagem que diz que o cérebro é um computador de carne projetado para fazer escolhas. O regime de preparação para concursos envolve uma máquina capaz de avaliar milhares de variáveis ao mesmo tempo até encontrar a melhor opção. O seu cérebro tem que ser esta máquina e as variáveis são as informações do mundo e o conhecimento existente na sua memória. Quanto mais memórias você tiver disponível, mais rápido será o seu raciocínio. Num outro livro, chamado Metáforas da Memória, o pesquisador Howard Dreisner define a memória como um parque de diversões da inteligência. Ele quer dizer com isso que sem memória, a inteligência, a linguagem e o raciocínio não se manifestam.
Com uma memória forte, você consegue fazer conexões mais rápidas entre o novo conhecimento e o conhecimento existente. Então, quanto mais você aprende uma matéria, mais fácil fica aprender outras. Aliás, essa é uma máxima defendida por quem estuda um terceiro idioma. A velocidade com que você memoriza as matérias estudadas irá refletir no seu desempenho no momento da prova, porque a lembrança da informação será muito mais rápida e com isso você terá tranquilidade para responder aquelas questões mais difíceis. Uma outra vantagem, sobrará tempo para conferir as questões respondidas anteriormente. Você fará uma prova perfeita. Terceiro, falta de estratégia de estudo e memorização. Uma das maiores queixas que eu recebo dos meus novos alunos é não saber por onde começar os estudos. Você sabe que ter um plano de estudos é como ter um mapa para organizar as matérias, porque é ele quem determina quais matérias você deverá estudar e por quanto tempo. O que talvez você não saiba é que um plano de estudos deve ser montado para impulsionar a memorização, porque sem isto, as horas que você gasta nos estudos perdem totalmente o sentido. Nos últimos anos, eu pesquisei centenas de planos de estudos existentes e cheguei à conclusão que nenhum deles ajudava a pessoa a se lembrar do que estudou. Poucas pessoas sabem estudar um plano de estudos que funcione, e isso é um problema grave. Ele deve ter a sua cara. O plano de estudos que deu certo com aquele cara que passou no concurso e que começou a dar aulas na internet, não pode dar certo com você, porque é preciso avaliar muitos critérios para chegar num modelo eficiente, e o principal deles é o critério da memorização. Estudar exige habilidades cognitivas, raciocínio, organização de ideias e a fixação do conteúdo na memória. Cada tipo de matéria exige uma determinada habilidade. É assim que o estudo começa a fluir. Quando você ativa a memória de forma correta, através de um bom método de estudo e memorização, as horas que você passa debruçada nos livros se transformam em horas de prazer e não de sofrimento.